Olá para você, estudante, para você que vai prestar o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Nós aqui do Projeto Folha Enem estamos de volta, eu, Edson Neves, e também o professor Nilson Douglas Castilho, que é professor do Colégio Marista e é coordenador de ensino médio. Professor, chegamos então numa semana muito importante para os candidatos do Exame Nacional do Ensino Médio. No próximo domingo a gente terá o primeiro dia de provas do Enem e claro que dá aquele frio na barriga, aquela expectativa sobre o que a gente conversou ao longo dos últimos meses, nessa questão da pandemia. A gente vê a vacinação dos jovens e adolescentes avançando, aqui em Londrina principalmente jovens de 15 a 17 anos que estão na idade justamente de prestar o Enem. Agora, professor, com relação ao tema que nós separamos para hoje, que é o nosso último aqui podcast do Folha Enem, a gente falou muito de interpretação nos assuntos anteriores, mas o aluno chegou, sentou no seu lugar, abriu o primeiro caderno de provas. Então a gente tem aqui as provas de linguagem, as provas de matemática, ciências da natureza e ciências humanas. Como interpretar essas provas? A gente falou muito de interdisciplinaridade, de tudo junto e misturado, mas quais são os elementos que a gente consegue extrair de cada prova? E eu imagino que cada uma delas tem essa sua particularidade no sentido de você absorver o que está sendo apresentado ali no enunciado. Vamos começar talvez aí com as provas de linguagens. Quais são os principais caminhos para a gente, no caso o aluno, o candidato, poder desvendar todas as questões? Tá certo. É uma semana muito importante mesmo quando a gente fala de preparatório para o Enem. É bom relembrar essas últimas dicas aí antes da prova. Quando a gente fala dessa questão da prova de linguagens, a gente precisa ter em mente que é a prova que talvez mais apresente textos, tanto ela quanto a prova de ciências humanas. A prova de linguagens, na verdade qualquer prova, qualquer item do Enem, qualquer questão, ela vai ter um texto de apoio. O que esse texto de apoio ele tem que fazer com você? Ele tem que suscitar aquilo que você tem aprendido sobre determinado conteúdo ou visto ao longo do ensino médio. Então o texto de apoio ele faz esse turbilhão na sua cabeça, isso em qualquer área do conhecimento. Então eu li o texto de apoio, então fica atento, Nilson. Tem um texto sobre ecologia, tem um texto que traz pistas sobre álgebra, um texto que traz pistas sobre quinhentismo na literatura. Então ele vai acionar. Após esse acionamento, o que é importante? A gente fica atento ao comando do enunciado. Aí o comando do enunciado é como se ele falasse para o seu cérebro assim: agora para de pensar em tudo isso, para de pensar, foca nisso que eu quero que você responda. Está dando caminho. Exatamente, ele está dando caminho. Então nas provas de linguagens, o que é preciso ficar atento? Como o próprio nome já disse, são linguagens, ela vai trabalhar com as diversas linguagens. Então não precisa ter em mente que ele tem que ter estratégias de leitura das diversos tipos de texto e dos diversos gêneros, que vão desde textos verbais, textos não verbais a textos mistos. Então a gente já falou no passado, quando a gente falava dos charts, dos quadrinhos, a gente falava também da tirinha, que é algo muito recorrente ali dentro, a leitura de obras artísticas. Então tentar entender quanto que essas obras artísticas elas estão relacionadas diretamente com a literatura, fazendo sempre essas relações das diversas linguagens e saber ler cada um dos textos. Como ler uma reportagem, como ler uma obra de arte, como ler uma pintura, uma escultura, porque tudo isso é possível de ser lido. E assim, professor, tem também aquela questão das informações que esses textos de apoio trazem, coisas que são fatos, que são irrefutáveis, e outras que são opiniões. É um ponto-chave também, que isso talvez pode até confundir o aluno, caso ele não tenha esse senso de interpretação muito apurado. Ele precisa diferenciar fato de opinião. Se ele não diferencia fato de opinião, isso é um problema muito sério. E a opinião, às vezes, ela vem marcada com coisas muito simples. Às vezes, com um simples advérbio. Infelizmente, aí vem uma sentença. Esse infelizmente denota uma opinião, ponto de vista. Então, para o autor daquela frase é infelizmente. Exatamente. Então, ele precisa ficar atento. Na prova de linguagens, isso faz toda a diferença, sim. Com certeza. Matemática. Existem vocábulos muito próprios da matemática que podem dar pistas sobre alguma coisa. Não é um macete, mas, por exemplo, quando você vê ela num enunciado usando muito a palavra cada,
quanto está para cada um, o que cada um deve fazer, isso dá pista de uma possível divisão que precisa ser feita ali dentro. Existem termos que são muito próprios daquilo ali. E tem que ficar muito claro quais são os termos específicos da matemática. Se eu peço num conjunto numérico o que é moda, moda na matemática é um elemento dentro de um conjunto numérico que mais aparece naquele conjunto. Então eu preciso ficar atento com esses termos específicos. Conseguir organizar bem a minha mente quando eu tenho uma questão de álgebra, uma questão de geometria, uma questão que está mais relacionada com fórmulas, que eu preciso usar muitas fórmulas. Então eu preciso ter palavras que me remetam a essas situações para eu saber aplicar dentro da prova. E a prova de matemática ela tem muitos distratores nos enunciados e nas questões de múltipla escolha, em que ela faz assim, às vezes eu chego na metade do cálculo, aparece um resultado. E aí, esse resultado na metade do cálculo está numa das respostas. Daí eu vou lá e faço o quê? Vou lá e assinalo. Porque olha, tem aqui, é aquele aluno que tem falta de atenção, está com muita pressa. Então eu fiz uma multiplicação, mas aquilo é só uma parte do cálculo. Aí o resultado dessa multiplicação apareceu e eu vi que tem uma alternativa. Eu vou lá e marco. Aí quando eu acabo marcando, acaba tendo esse problema. Então isso é um aluno que precisa ficar atento com todas essas questões. Uhum. E por exemplo, Nilson, a gente falou aqui linguagens e fato, opinião. Na matemática tem um pouco disso também. São fatos que estão sendo colocados ali dentro dessas informações. Eu trabalho mais com a questão de fato e com a aplicabilidade dos números, dos conceitos matemáticos dentro do dia a dia. Então ele tem uma pegada um pouco diferente. Então, essa questão de fato e de opinião fica muito mais forte nas ciências humanas, nas linguagens. Na matemática não é tão gritante. Uhum. Porque quer dizer, o número está ali. Então ele está te dando comando para alguma operação, alguma forma tem que ser aplicada para transformar aquele número no resultado final. Exato. São fatos ali dentro. Exatamente. Ciências humanas, a gente também conversou em outros cadernos e dentro um pouco também da ciência da natureza, na questão das coisas que estão ao nosso redor, mas como também fazer essa diferenciação das ciências humanas para as ciências da natureza? Ciências humanas é muito bem claro. As concepções de cada um dos autores que vão ser tratados ali dentro das ciências humanas. É mais opinião? Ele traz opinião, mas também traz conceitos que são defendidos e são preconizados pela filosofia, pela sociologia. Então também tem fatos. E ele não é temático. A prova de ciências humanas não é temática, mas nos últimos anos a gente percebeu uma tendência. Se eu tenho textos que falam do preconceito contra a mulher, então muitas questões vão falar disso. Muitas questões trazem pistas sobre isso. E pode ser que algumas vezes até casem com o tema da redação que virá pela frente. Pode ser, não é uma regra. Mas já houve anos em que isso aconteceu, então é importante que o aluno fique atento. Quando a gente fala nessa questão de conceitos, isso vai expor realmente o que as atualidades estão trazendo agora. É o que mais a gente pode sentir falta de assim, não ter um conhecimento sobre um determinado conceito e que isso me prejudica, me faz falta na hora de resolver. Os conceitos dentro das ciências humanas, as concepções que eles trazem, eles explicam muito dos fatos e do mundo ao redor. Então, como ele explica muito, e se eu consigo fazer essa relação, isso ajuda bastante no dia a dia. Isso ajuda muito. Então, eu preciso olhar para essas concepções como um todo e entender como é que elas se aplicam nas atualidades para ter essa noção da relação que o aluno pode fazer. Porque eu imagino, por exemplo, que na matemática, claro, que tem alguns termos, mas ali nas linguagens, talvez o aluno ele não entende direito o que significa aquele conceito, mas ele consegue responder ali a questão através do texto de apoio. E o que eu tenho de percepção é que nas ciências humanas, se você não souber o termo específico ali, as alternativas vão te confundir ainda mais e pode acontecer de você assinalar a resposta como certa, justamente o contrário do que o enunciado pede. Sim, é onde então esses conceitos eles estão mais fortes. Isso. E às vezes eu tenho uma coisa ampla no texto e a pergunta é restrita. Aí eu me pego uma coisa ampla, eu posso fazer o contrário. Então tem que ficar muito atento com esse jogo que são feitos nos textos e o comando do enunciado também quando ele pede alguma coisa. E daí ciências da natureza são esses fenômenos que a gente percebe no dia a dia. Muito voltados para questões do dia a dia, como a gente pode aplicar ciências da natureza nas diversas situações do cotidiano. E também muito voltado para essa questão do meio ambiente, de valorização do meio ambiente, da cultura, como a professora Bárbara até já colocou para vocês, o quanto a defesa ao meio ambiente, da vida saudável, coloca muito isso dentro das ciências da natureza. Que tem essa crítica social, está vindo com essa crítica social. E é para poder criar um posicionamento também no aluno de ensino médio.
que o Enem está pedindo. A gente não separou aqui como interpretar. Tem alguma coisa que a gente pode falar assim de interpretar a redação ou interpretar o tema? A redação ela revela o nível de leitura que a gente tem. Então a própria redação é uma resposta do nível de interpretação que eu tenho. Se eu conseguir compreender o que foi pedido num comando da redação, a frase temática que está colocando lá em cima, e eu trouxer diversas áreas do conhecimento para embasar meu argumento, eu tenho uma boa interpretação. Então a redação ela é o ápice da interpretação, ela é a resposta do quanto o aluno interpreta bem algo que é pedido para ele, porque daí ele interpreta e consegue fundamentar uma opinião. Bacana. Professor, quer deixar orientações finais para os nossos alunos, para os nossos leitores? Fique à vontade. Nunca se esqueçam de que todas as respostas de uma questão do Enem, elas parecem ser plausíveis. Então o segredo é sempre olhar para o comando. Ela é plausível, mas foi isso que me foi perguntado? Se não foi isso que me foi perguntado, então não é essa a resposta que eu devo assinalar. Então isso é muito importante que o aluno faça para poder ter um bom desempenho na prova do Enem. Muito bem, a gente conversou, nossa última conversa do Folha Enem 2021 com o professor Nilson Douglas Castilho. Professor, mais uma vez, muito obrigado pela sua atenção conosco da Folha de Londrina. Segundo projeto dentro do Folha Enem, espero que essa parceria possa se estender para os próximos anos. Muito obrigado mesmo pela sua atenção, pelas informações que você passou para a gente também. A cada entrevista a gente sente que pode aprender sempre um pouquinho mais e claro, é uma honra poder transmitir esse conhecimento também, essas informações para os nossos jovens leitores que vão prestar o Exame Nacional do Ensino Médio nos próximos 2 domingos. E eu que agradeço pela parceria com a Folha de Londrina. Foi um prazer para o Colégio Marista contribuir para a Londrina como um todo com esse veículo de comunicação importante para uma prova tão importante como é a do Enem para qualquer jovem no país. E até o próximo projeto. Até mais.